Pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no livro Autodescobrimento, uma busca interior, que é o sexto volume da série psicológica de Joana de Ângeles, né? Uma psicografia feita por Divaldo Franco. Nós estamos no capítulo 8, que chama-se Sicários da Alma. Lembrando, né, que sicário é aquele ser que castiga, aquele ser que é, pune, aquele ser que tortura, né? No México, o sicário é considerado até os matadores de aluguel são chamados de sicários. Então, é aquele carrasco, né? E aí nós vimos os dois sicários da alma aqui que a Joana nos apresenta no início desse capítulo, que é o passado e o futuro. O passado, ela apresenta o passado como aquele passado que domina a nossa existência, nos trazendo uma depressão muito grande. E com relação ao futuro, ela nos traz a versão da incerteza do futuro, que é a fonte geradora da ansiedade. E agora, para encerrar esse capítulo, ela vai nos falar do desconhecimento de si mesmo, né? Então, como que a gente pode dominar algo, dominar, controlar, né? Tirar o melhor proveito de alguma coisa que a gente não conhece, né? Então, aqui ela vai falar o desconhecimento de si mesmo. Se você não se conhece, né? Então você está correndo um grande risco de não conseguir tirar o melhor proveito de si. A gente escuta, principalmente lá na neurociência, a gente escuta muitas pessoas falarem assim. Ah, as pessoas usam um percentual muito baixo do cérebro e tal, que o cérebro tem uma capacidade incrível e ninguém usa e tal. As coisas não são bem assim, né? A gente ainda não tem um conhecimento muito grande dessa máquina incrível que é o cérebro. E estamos aí na luta ferrenha para conhecê-lo cada dia mais, e essa descoberta do cérebro tem contribuído para a ciência nos seus mais diversos aspectos, a ciência humana, a ciência biológica, a ciência médica, farmacológica, né? Então, sempre que a gente pensa em conhecer algo muito bem, a gente pensa em uma forma de domínio, de controle, um domínio positivo, um controle positivo que nos permite extrair daquilo o que aquilo tem de melhor para nos oferecer. Vou dar um exemplo bobo, nutrição, né? Às vezes a gente não se interessa muito por nutrição. A gente tem costumes que a gente traz de família, às vezes a gente pratica, repete hábitos que a gente adotou da nossa família e que a gente nem sabe o porquê. Outros são hábitos que a gente desenvolveu sem saber que era o nosso corpo, o nosso organismo pedindo, quando na realidade nós deveríamos nos interessar por nutrição, nós deveríamos nos interessar por ler um pouquinho e aprender um pouquinho. Será que todo mundo sabe que depois de um pratinho de feijão ou de algum outro alimento rico em ferro, nós deveríamos consumir um alimento rico em vitamina C para que aquele ferro fosse devidamente absorvido pelo nosso organismo? Porque se nós comermos um pratinho de feijão aí para dar uma guaribada, né?
uma fortificada no nosso ferro, e na sequência a gente tomar um copinho de leite, aquele ferro foi por água abaixo, porque o cálcio do nosso leite vai bloquear a absorção daquele ferro. Então, assim, nós podemos ter conhecimento, e hoje o conhecimento está à nossa disposição de uma maneira que ele nunca esteve antes. Só que aqui nós vamos falar de um conhecimento muito especial. Nós vamos falar do conhecimento de si mesmo, que é um conhecimento que, por mais que ele esteja e sempre tenha estado à nossa disposição, nem sempre a gente quer acessá-lo. Por quê? Porque é um conhecimento que muitas vezes vem acompanhado de informações não tão agradáveis, né? Eu descobri que eu preciso chupar uma laranja depois de comer a feijoada, beleza. Mas eu descobri que eu preciso olhar para um determinado comportamento e entender que aquele comportamento não é correto. Vou dar um exemplo. Certa vez, uma professora, numa casa espírita que eu frequentava, ela disse que a culpa era vaidade. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Como assim culpa é vaidade? Aí ela virou para mim, né? Eu perguntei para ela, professora, eu não entendi por que que culpa é vaidade. Aí ela falou assim: eu vou te dar um exemplo muito simples. Uma determinada mulher ficou grávida e decidiu que não queria ter esse bebê. E aí ela decide que não quer ter esse bebê e ela vai até uma clínica. E ela chega na clínica, informa que não quer ter o bebê e faz o procedimento. Ela faz o procedimento e sai de lá. Pouco tempo depois, essa mulher vai desenvolver algum tipo de doença por causa de culpa. E aí, a nossa pergunta é: onde estava Deus quando essa mulher engravidou? Quando essa mulher decidiu que não queria ter esse bebê? Quando essa mulher se dirigiu até a clínica? Quando ela fez o aborto? Quando ela foi embora para casa? Ele estava o tempo todo do lado dela. E o tempo todo ele estava tranquilo com a decisão dela. A decisão é sua, minha filha. Você está perdoada. Você está perdoada. Você está perdoada. O tempo todo, em cada etapa do processo, ela estava perdoada. Só que, ao final de tudo, ela não se perdoou. Ou seja, a vaidade dela era tão grande que, ainda que Deus, que é o ser supremo, a causa primeira de todas as coisas, a tivesse perdoado, ela não se perdoava. Aí eu falei: ah, agora fez sentido para mim, que culpa é vaidade. Então, né, a gente pensar que Deus já nos deu perdão, mas a gente não se perdoa, faz sentido você falar assim: eu sou tão vaidosa que eu me culpo, né? Então, é, Kardec teve a preocupação de perguntar para a espiritualidade: olha só, é possível a gente ser melhor do que a gente é? E a espiritualidade falou para ele: é. E é fazendo um esforço tão pequeno, você não tem ideia. Mas, como eu já falei aqui outras vezes, o que que a gente gosta? A gente gosta de sofrer, a gente gosta do difícil, a gente gosta, né, de nadar contra o fluxo, contra a maré. Então, a espiritualidade fala com ele: olha, Kardec, é possível sim. E ó, só requer de você um mínimo esforço. E Kardec fala: tá, e aí, como que eu vou fazer isso? E aí, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade vira para ele e fala assim: já diziam
né? Os antigos sábios gregos. Conhece-te a ti mesmo. E aí aquilo fica meio vago. Tá, tudo bem, conhece-te a ti mesmo. Tá, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer o processo de autoconhecimento? E é essa que vem sido a nossa jornada, é, enquanto espíritas, através de vários livros, vários espíritos de luz que nos escrevem, que nos orientam, que nos sugerem métodos e métodos. Mas lá na 919, próprio Santo Agostinho já colocou para a gente a fórmula básica. E aqui eu vou me dar a liberdade de ler a 919. Diz assim: ah, 919, certinho. Eu estava olhando errado. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, né, ao fim do dia, eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Vamos lembrar que quando a Bíblia nos fala sobre a oração, ela fala assim: antes de vir falar comigo, né? Antes de vir falar comigo, Deus, né? Antes de vir falar comigo, vai lá e faz as pazes com o seu irmão, né? Então, vamos nos certificar de que não tem pendência nenhuma com ninguém. Tá tudo certo. É isso que Santo Agostinho já começa falando. Vamos deitar a cabeça aqui no travesseiro. Deixa eu botar aqui a mão na minha consciência e pensar. No dia de hoje eu fiz alguma coisa da qual, né, eu me arrependa. Vamos passar aqui em revista. Alguém tem alguma coisa para falar assim? Poxa, hoje a Karina pisou na bola comigo, né? Hoje foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Então vejam só, esse é um termo que aparece em muitos lugares: reforma íntima, reformar em mim, reforma. A gente não se destrói, porque o espírito ele é infinito. Então a gente se reforma. A gente adquire uma nova forma, uma forma melhor. Então havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, aqui, né, primeiro que usa um termo, né, nós vamos lembrar aqui que nós estamos saindo aqui de uma influência muito grande da Igreja Católica, então a gente tem aqui o termo anjo guardião, que é uma referência aos nossos mentores espirituais, mas quem quiser usar o termo anjo da guarda, fique à vontade, aquilo que fizer melhor ao seu coração. Então, qual era aqui o exercício? O exercício aqui era deitar e passar o dia em revista, mas não é só passar o dia em revista, é pedir a Deus e aos mentores espirituais. Mentores, Deus, por favor, me mostre, me mostre aqui o que que eu preciso fazer, me mostre onde eu errei, me mostre o que eu posso melhorar, me mostre aonde eu posso me reformar e crede que Deus o assiste. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal circunstância.
Então, se eu fiz uma coisa não tão agradável, por que eu fiz essa coisa? Gente, esse aqui é um posicionamento. Vamos lembrar que a doutrina espírita, ela é uma doutrina filosófica. E a base da filosofia é o questionamento. Não existe filosofia sem questionamento. Você precisa perguntar e perguntar e perguntar. Então eu preciso achar a resposta. Por que eu me comportei desta forma? E não se contentar com a primeira resposta que vier à mente. E perguntar novamente. E se o comportamento se repetir, perguntar novamente. E perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outra, se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai-vos ainda isso: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Gente, que pergunta! Que pergunta! E se hoje nós fôssemos dormir pela última vez? Estaríamos prontos para partir? Teríamos alguma coisa? Teríamos alguém lá em cima esperando, com um caderninho na mão, assim, aqui, ó, vem cá? Quem não, né? Quem não? Não é melhor perguntar quem, Jana? Quem não? Quem não teria? Então, não é que essa seja a nossa situação. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é esse, de deitar e tá lá, ó, com o caderninho limpo, falar, ó, se essa for minha última noite, estou indo com tranquilidade, porque eu estou em paz com todo mundo que eu me desacertei aqui, eu já estou indo resolvido. E como é que ele fala para a gente avaliar o nosso comportamento? Ele fala para a gente avaliar o nosso comportamento pensando se esse comportamento fosse o comportamento do outro. Sabe por quê? Porque quando a gente avalia o nosso comportamento, a gente dá um monte de desculpa. Ah, mas eu me comportei assim porque fulano me provocou. Ah, mas eu me comportei assado porque a situação requeria isso. Ah, mas eu me comportei assim porque eu estava muito nervosa, desequilibrada ou coisa que... Mas espera aí, se o outro se comportasse assim e você desconhecesse o motivo do comportamento do outro, você aceitaria aquele comportamento? Então é isso que ele fala. Perguntai-vos ainda isso. Se provesse a Deus me chamar nesse momento, ele fala, né? Outra coisa, você teria coragem de confessar o que você fez? Você chegaria lá em cima contando? Ah, eu fiz isso. Ai, gente, hoje eu parei na vaga de idoso. Foi maravilhoso. O shopping estava lotado, não tinha lugar para estacionar e eu quis e parei numa vaga de idoso. Chegaria lá contando isso? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. Vejam que isso aqui nada mais é do que uma interpretação do resumo que Jesus nos entregou acerca dos mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, examinai o que podeis ter feito contra Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, contra o próximo. E, enfim, contra vós mesmos, como a ti mesmo. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Olha só, Santo Agostinho não nos deixa desesperançados. Ele nos dá aqui a esperança. Existe cura. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso.
individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas. Lembra que eu falei que a gente, toda vez que a gente tem um comportamento ruim, a gente fica, eu fiz isso por causa daquilo e daquilo outro. O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa, que foi o que a gente acabou de falar. E se fosse o outro? E se eu não soubesse a justificativa do outro? Eu censuraria se fosse o outro? Para mim, estaria justificado? Seria legítimo? Porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Ou eu justifico o que eu faço da mesma forma que eu justifico o que o outro faz, ou nenhum de nós está justificado. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros. E eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Colocai, pois, questões claras e precisas e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Eu não vou continuar a leitura porque não é relevante, mas a ideia aqui é essa da questão filosófica do nosso desenvolvimento pessoal. O conhecimento de si mesmo, ele envolve esse exercício de autoquestionamento, de revisão do nosso comportamento, da nossa postura. E Joana, como, né, é uma série psicológica, ela vai aprofundar aqui, nesse pequeno trecho que a gente vai ver, que encerra esse capítulo, ela vai aprofundar fazendo um corte psicológico desse desconhecimento de si. Ela vai nos dizer assim: desconhecimento de si mesmo, aturdindo-se com as preocupações a que empresta importância demasiada. Então, o que que ela acha que as pessoas estão muito preocupadas hoje? Opinião dos outros, aparência, conquista das coisas externas, convívio social, disputas insignificantes. Pessoal, esse livro foi escrito em 94. Esse livro foi escrito em 94, muito antes das redes sociais. E ele nunca esteve tão atual quanto ele está agora. Isso aqui é o que a gente vê nas redes sociais o tempo todo, né? Pessoas opinando e valorizando a opinião dos outros acima de qualquer coisa, né? Pessoas ameaçando. Clarice, é o capítulo 8º, é o último tópico do capítulo 8º, desconhecimento de si mesmo. Então, Obrigada. assim, as pessoas desvalorizando, na realidade, supervalorizando o pensamento do outro, o valor que o outro atribui. Então, você vai nas páginas das pessoas e são fotos e comentários e fotos de pratos, o que que a pessoa está comendo e fotos do que a pessoa está vestindo. E há uma preocupação tremenda com aquilo ali, né? Então, conquista de coisas externas,
convívio social, disputas insignificantes. A pessoa descuida de si mesma e permanece ignorante da sua realidade profunda, das suas potencialidades latentes. As pessoas que estão preocupadas demais com a forma como elas se apresentam, né, com a casca, sobra pouco tempo para cuidar do conteúdo. Sobra pouco tempo para ler um livro, sobra pouco tempo para poder participar de um estudo como esse, sobra pouco tempo para refletir, para estudar, para crescer pessoalmente. Considerando com uma ótica pessimista que apenas a sua é uma existência trabalhosa e difícil, perde os parâmetros do equilíbrio para uma análise correta sobre os acontecimentos, descambando no abismo da autocompaixão, das depressões, da infelicidade. É uma pessoa que passa a achar que é só ela que tem dificuldades, é só ela que passa por desafios, é só ela que tem tristezas, é só ela que perde as coisas, as pessoas, é só ela que tem é, sentimentos ruins, dias cinzentos. A sua autoestima esmaece, vaticinando a ruína da jornada e não se esforçando para reverter a ordem dos pensamentos derrotistas que vitaliza durante os largos períodos de ócio físico e mental. Então essa pessoa, ela se preocupa tanto com a casca que ela tem um ócio mental enorme, ela não ocupa a mente dela com nada. E às vezes ela não vai ocupar nem o físico dela. Esse físico aqui, gente, não é aquela ocupação física lá na academia, não. É aquela ocupação física com o outro. É aquela ocupação física que Joana tão bem coloca, né? Que quem se ocupa em enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. É aquela ocupação das mãos que trabalham pelo próximo. Então ela fala aqui, ó, a autoestima esmaece, então vai desmanchando, a pessoa vai sentindo que a vida dela não tem valor. Ela tá super ocupada, tá cheia de seguidores nas redes sociais, mas a vida dela não tem valor. A vida apresenta-se com as mesmas características para todos os seres vivos. Ocasiões são mais severas, circunstâncias surgem penosas, enfermidades se apresentam desgastantes, problemas caracterizam períodos que devem ser enfrentados com naturalidade e valor, como se fossem impostos a resgatar pela honra de existir. Que honra! Que alegria termos dificuldades, termos desafios. Eu, você e qualquer outra pessoa que está nesse grupo, porque somos todos iguais e todos estamos aqui para passar pelas mesmas coisas. Excetuando-se as conjunturas expiatórias da miséria socioeconômica, das enfermidades congênitas e degenerativas, dos comprometimentos físicos, mentais e morais decorrentes das reencarnações repletas de loucura, os acontecimentos aflitivos fazem-se experiências iluminativas para o crescimento interior. Então, ela elimina desse rol de desafios e dificuldades aquelas dificuldades que representam uma conta muito grande que vem de encarnações passadas. Essas provações constituem recursos propiciatórios para a evolução. Assim não ocorressem, e seria já a Terra o paraíso anelado, e a vida física se tornaria de natureza eterna. A sua fragilidade e impermanência, as transformações biológicas a que está sujeita, atestam a limitação do seu curso e a finalidade educativa para o eu superior que a organiza. Então, a nossa impermanência, o nosso envelhecimento, o nosso adoecimento, ele acontece para nos educar de que ainda estamos num processo evolutivo, de que ainda estamos em um planeta de provas e expiações.
E se estamos num planeta de provas e expiações, é porque cabe ao nosso espírito estar aqui. Não vá achar que você é um espírito evoluído, superior e que está aqui por acaso. Não, você está aqui porque é onde você deveria estar. É necessário um exame profundo, sério, constante do si, da sua constituição, dos objetivos que deve perseguir, dos meios a utilizar, de como encontrar os recursos para lográ-lo. Essa análise tem por meta a autoconscientização, mediante a qual se aplanam as arestas e o curso do rio existencial desliza na direção do mar da paz. Então, quando a gente se melhora, a gente progride, a gente entra nessa etapa de autoconscientização, que é aquele trabalho, que é o resultado daquele trabalho proposto por Santo Agostinho, a gente cai nesse mar da paz. A gente encontra esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, onde a gente consegue lidar com os desafios de uma forma que eles, na realidade, eles pareçam mais naturais, mais passageiros, mais efêmeros. Para tanto, é imprescindível o autoexame nos comportamentos mentais, emocionais e físicos sociais. Que foi o que Santo Agostinho propôs para a gente lá? Autoexame. Tudo começa na mente, e aí estão as matrizes das próximas ações. O exercício do bem pensar, eliminando as ideias perniciosas a que se está viciado, constitui passo decisivo para o autodescobrimento. Cada vez interrogar-se mais a respeito de quem é e quais as possibilidades de que se pode utilizar para o desenvolvimento íntimo. Significa um meio adequado para interpenetrar-se. Então, olha só, lembra que eu falei dos questionamentos? A gente se questionando por que que eu faço isso, por que que eu tenho esse comportamento, por que dessa forma, por que eu não melhoro isso, por que que está se repetindo. Esses questionamentos, eles vão fazer com que eu consiga me interpenetrar. E só através desse exercício é que eu vou conseguir fazer aquela reforma, que é que eu vou conseguir dar uma nova forma ao meu ser. Sistematicamente, manter-se vigilante contra os hábitos prejudiciais da autocompaixão. Então, parar de ter dosinha de si mesmo, da censura ao comportamento dos outros, parar de achar que aquela palestra que você ouviu lá na casa espírita, no curso de Joana ou em qualquer outro lugar, era para o fulano ouvir, não era, era para você. Da autopunição, que é quando você procura uma forma de se castigar, e a gente se castiga de várias formas. A gente se castiga comendo demais, comendo de menos, a gente se castiga fumando, bebendo, a gente se castiga se não se permitindo fruir do lazer, curtir a família, fazer aquilo que nos faz bem, que nos faz felizes. E autodesvalorização, a gente pensar menos do nosso valor. Você é imagem e semelhança de Deus. Imagina quem você está ofendendo quando você se autodesvaloriza. Da inveja, inveja é querer ter aquilo que é do outro, e de outros componentes do grupo das paixões dissolventes e anestesiantes. Paixão dissolvente é aquela paixão que acaba com o caráter, e anestesiante é aquela paixão que te deixa incapaz de sentir as dores que você precisa sentir. Então, uma paixão dissolvente é aquela que vai, né, destruir o meu caráter, por exemplo, aquela inveja que vai fazer eu perseguir o meu colega no trabalho até que ele seja prejudicado, por exemplo. E uma paixão anestesiante, o uso de entorpecentes, que aí eu fico, ou de álcool, porque aí eu fico alegrinha, feliz, e aí eu não sinto aquela.
aquela tristeza, aquela dor que eu deveria sentir, porque aquela tristeza, aquela dor vão me fazer crescer, vão me fazer sair da minha zona de conforto. Preencher os lugares que ficarão vagos com a eliminação desse sórdio dos comparsas mentais, com a presença do altruísmo. Alter quer dizer ao outro. Altruísmo é o cuidado com o outro. Então, tira de você esses elementos, autopunição, desvalorização, inveja, né, os vícios e tudo, e coloca altruísmo, fraternidade e autoamor. Autoamor é autocuidado. É você fazer algo por você, algo de bom por você, algo saudável por você. Reconhecer-se fadado ao triunfo e avançar na sua busca, sem pieguismo ou presunção, torna-se a próxima etapa do programa de autodescobrimento. Eu já falei isso aqui tantas vezes, eu adoro. A palavra fadado, né, é uma palavra que parece tão negativa, você está fadado. E eu digo mesmo, estamos todos fadados a sermos felizes. Deus nos criou para sermos plenos, integrais, felizes. Não adianta você ficar insistindo em querer chorar, em querer ser depressivo, em querer ser triste. Você foi criado para ser luz. Acenda-se. Não adianta. Insistentemente reagir aos pensamentos inquietadores, estabelecendo a confiança no poder criador de quem procede, e em si mesmo gerando harmonia e coragem para os enfrentamentos, certo de que está destinado à glória estelar que alcançará o esforço pessoal. Glória estelar. O céu é o nosso limite. Aquele que se conhece sabe de quais recursos se podem utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar, aceitando-as como parte do processo existencial no qual está inserido. Essa compreensão dá-lhe dignidade, enriquecendo-o de entusiasmo a cada conquista, como perspectiva da próxima vitória. Gente, quem se conhece, e aqui vem uma coisa muito comum, quem se conhece sabe dizer não. Olha que coisa interessante. Porque quem se conhece sabe, isso aqui eu dou conta, isso aqui não. Eu costumo brincar, não gosto de criança e tal. Eu gosto de criança. Mas o trabalho com criança é um trabalho que demanda uma energia que talvez eu não esteja disposta a despender nesse momento. Então, eu me conhecendo, eu consigo dizer: não, eu não quero trabalhar com criança. Trabalhar com idoso demanda, idoso em casa de repouso e tal, demanda uma energia também, uma energia diferente daquela da criança. Mas talvez seja uma energia que eu esteja disposta a despender. E aí, se eu for trabalhar com visita a idoso, eu consigo dizer: não, essa eu quero ir, essa eu gosto. A gente precisa de gente para a tarefa do quilo, a tarefa da cozinha. É a ta- Sim, não. Você se conhecer te permite dizer sim e não. E com isso você mantém a sua dignidade, porque você não assume compromissos que você não vai conseguir dar andamento. Fica fragilidade num ou noutro ângulo do caráter e da personalidade, direciona suas resistências morais nesse rumo e fortalece-se. Olha, eu tenho essa fraqueza aqui, eu preciso trabalhar nela. E aí você consegue canalizar a sua energia para isso. Errando, não se lamenta, porquanto aprendeu como fazer noutro ensejo.
não anuindo ao desequilíbrio, igualmente não se culpa por ele, nem a ninguém, porque descobre o valor da aprendizagem que enceta. Então, a aprendizagem é o que vai garantir que eu me torne uma pessoa equilibrada. Se eu não errar e acertar, eu não vou me tornar uma pessoa equilibrada do dia para a noite. Acertando, não se jacta, ou seja, acertando, eu não vou ficar, uhul, acertei, olha aí, galera. Pois sabe que longo é o caminho pela frente. A gente acerta hoje, amanhã a gente erra. E aí depois a gente erra e depois a gente acerta. E esse processo de aprendizagem é o processo que vai garantir o quê? O equilíbrio que a gente falou ali atrás. E para fechar com chave de ouro esse parágrafo aqui. O autodescobrimento enseja humildade perante a vida, sem postura humilhante, porque faculta a irradiação do amor desde o centro do si, consciente da sua realidade e origem divina. Jesus era humilde sem se humilhar. Ser humilde sem se humilhar, né? É aquela pessoa que ela não se subjuga, mas ela não se sobrepõe a ninguém. Ela, ela é humilde sem se humilhar, porque faculta a irradiação do amor, faculta, ela permite que venha de dentro dela o amor que é originário de quem? Daquela fagulha divina que é Deus dentro de nós. E é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje.